Olá, senhores conselheiros. Meu nome é Ricardo Zadra, eu faço parte do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de Minas Gerais, represento a Secretaria de Fazenda no Conselho. Faço parte também da Comissão de Orçamento e Finanças e vou trazer para os senhores algumas informações sobre Orçamento Criança e o FIA, o Fundo para a Infância e a Adolescência, na experiência do Estado de Minas Gerais. Me foi passado algumas perguntas sobre o FIA e sobre o Orçamento Criança, que vou tentar respondê-las para os senhores. A primeira pergunta: como conhecer e acompanhar o orçamento destinado à infância? Na experiência do Estado de Minas Gerais, nós temos valores dos recursos destinados à área da criança e do adolescente através do orçamento do Estado. Para o ano de 2013, a Lei 20.625 tratou deste orçamento, fixando despesas e estimando as receitas do Estado. E dentro do orçamento, temos um demonstrativo que elenca os recursos a serem aplicados direta ou indiretamente em ações voltadas para a criança e o adolescente. É o OCA, o Orçamento Criança e Adolescente. Este demonstrativo elenca uma série de ações a serem desenvolvidas pelo Estado de Minas Gerais, ações exclusivas para a área da criança e do adolescente, e ações não exclusivas, que também perpassam, são transversais às outras áreas de atuação do Estado. Neste demonstrativo também, ele nos mostra as ações pulverizadas em diversos órgãos e entidades do Estado, daqueles órgãos que praticam, promovem a política de proteção e defesa de crianças e adolescentes. O acompanhamento pode ser feito através de toda a movimentação orçamentária e financeira que é registrada no sistema do Estado, denominado CIAF-MG, Sistema Integrado de Administração Financeira. E também as ações são feitas através da publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, onde lá estão inseridos os valores da execução orçamentária e financeira de todos os órgãos e entidades do Estado. Uma outra forma de fazer o acompanhamento dos valores destinados ao FIA e às outras ações destinadas à criança e adolescente é a disponibilização dos valores desta execução nos sites oficiais do governo e das entidades propriamente ditas. E temos também, no caso do Estado de Minas Gerais, o portal da transparência, www.transparencia.mg.gov.br. Também temos uma especificidade nos valores diretamente depositados no Fundo para a Infância e Adolescência, o FIA. Na verdade, esse fundo ele está diretamente ligado à SEDESE, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e juntamente com o SEDCA, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que faz sistematicamente o acompanhamento da movimentação orçamentária e financeira do FIA. Também é feito através do CIAF, dito anteriormente, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira, de publicações no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, que é o nosso jornal Minas Gerais, de toda a execução orçamentária e financeira, seja da receita, seja da despesa. E também a disponibilização nos sites oficiais do Estado, através de suas autarquias, fundações e fundos estaduais. E também temos os valores, né, de receita e despesa através do portal da transparência. Bom,
A segunda indagação é como funciona o Fundo para a Infância e Adolescência, o FIA. É um instrumento legal criado em 1990, Lei Federal 8.069, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que permite à sociedade, de modo geral, destinar recurso ao atendimento de políticas, programas e ações voltadas ao público infanto-juvenil em situação de risco social e pessoal. Como se dá a entrada de receitas no FIA? Na experiência e no caso de Minas Gerais, os recursos são advindos de dotações consignadas no orçamento do Estado, contribuições de organismos governamentais e não governamentais, no nosso caso, no âmbito estadual, mas do município, de âmbito municipal, mas também podendo vir do âmbito nacional e até mesmo do âmbito internacional. Temos também as destinações voluntárias, auxílios, doações e legados diversos. Temos também, através da legislação específica, a destinação de multas, resultados também de aplicações financeiras dos valores depositados no FIA e também o resultado de campanhas diversas de captação de recursos. Mas os recursos mais volumosos, eles vêm para o FIA através da destinação de parte do imposto de renda devido por pessoas físicas ou jurídicas, através do incentivo e da renúncia fiscal, ou seja, aquela parte do imposto de renda que seria recolhido aos cofres do Tesouro Federal, no caso das pessoas jurídicas que são tributadas pelo lucro real, estas podendo destinar até 1% do imposto devido. E as pessoas físicas podendo destinar até 6% do imposto devido. Todo esse recurso arrecadado é investido em projetos sociais selecionados pelos conselhos de direitos, no caso, o Conselho Estadual, e a prestação de contas desses valores é pública. Uma outra forma também de entrada de recursos no FIA, no Fundo da Criança e do Adolescente, é através de emendas parlamentares, que também são destinadas através dos nossos parlamentares, no caso do Estado de Minas, através dos deputados da Assembleia Legislativa. No caso da despesa do FIA, quer dizer, os projetos de financiamento do FIA, é interessante dizer que esses recursos do FIA só devem ser usados para as ações complementares à ação do governo. E ela acontece através de apresentação de projetos. No caso do Estado de Minas Gerais, é por intermédio de editais, com vistas a compor um banco de projetos. No Estado nós temos dois tipos de editais. Um primeiro edital seria o edital de chamamento público para a seleção de projetos com prazos e valores determinados pelo próprio SEDCA. Então tem um prazo certo do ano, as entidades apresentam esse projeto ao SEDCA, dentro de algumas especificações que o próprio edital traz. Exemplo, valor total a ser financiado, número de municípios a serem atendidos, número de crianças a serem atendidas, a parte específica, né, a temática específica para aquele exercício, dentre outras atribuições. Desta forma, pelo menos uma vez por ano, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente coloca o edital na praça. Esses recursos e esses projetos apresentados serão
levados às comissões temáticas do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, que vão analisar a sua normativa legal, irão analisar também os recursos orçamentários, os valores ali apresentados, orçamentos, e também será levado a uma comissão temática para ver se está em consonância com a legislação e com os propósitos do Conselho para aquele ano em questão. Temos também uma outra forma de financiamento de projetos, que também é por um edital de seleção, mas sob chancela. É uma autorização para captação. Neste caso, também, pelo menos uma vez por ano, com prazos determinados para apresentação, mas sem limitação de valores, com recursos especificamente da renúncia fiscal. Desculpa. Devendo obrigatoriamente o projeto a ser apresentado alcançar, no máximo, 80% dos recursos captados pela entidade proponente, os quais 20% ficarão no Conselho Estadual para financiar os projetos daquele primeiro edital que eu mencionei anteriormente. Esses projetos serão apresentados também ao SEDCA, passarão pelas comissões temáticas, obrigatoriamente pela Comissão de Orçamento e Finanças, pela Comissão de Normas e pela comissão temática ligada ao assunto a que aquele projeto se refere. Já as entidades do próprio Poder Público Estadual podem também apresentar projetos a qualquer tempo, que também serão analisados, levando em consideração a tramitação nas comissões temáticas e depois levados à plenária que os aprovará. Após a aprovação pela plenária desses projetos, os mesmos serão enviados à Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDESE, para conveniamento. A terceira indagação é sobre o gerenciamento do próprio FIA. Quem gere o FIA e de que forma? No caso do Estado de Minas Gerais, o FIA é gerido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDESE, através do SEDCA, sendo que os recursos destinados ao fundo, seja através da renúncia fiscal e das outras formas de captação deste fundo, todos esses recursos sendo depositados em conta específica através de DAE, Documento de Arrecadação Estadual do Estado. Para a retirada desses recursos, somente acontecerão através da apresentação de projetos ao SEDCA, os quais serão analisados pelas comissões temáticas do Conselho, e aprovados em reunião plenária do SEDCA e posteriormente envio à SEDESE para conveniamento. O FIA, no caso estadual, ele é controlado pelo SEDCA e também, no caso dos municípios, ele é controlado pelos conselhos municipais, que são órgãos de composição paritária, formados por membros indicados pela sociedade civil, as quais são as entidades de atendimento de defesa e de direitos, sindicatos, etc., e membros indicados pelo governo, que são os membros de secretarias, exemplo, de educação, secretaria de saúde, de assistência social, da fazenda, entre outros. Os conselhos, na verdade, orientam os municípios, sobre a captação de recursos e definem de acordo com a política de atendimento e destinação
daquele dinheiro arrecadado de acordo com as prioridades de cada município. No caso do Estado, de acordo com as prioridades elencadas no orçamento e nos órgãos que fazem a defesa, promoção, proteção de direitos de criança e adolescente. Por fim, a quarta pergunta é: quem pode usar os recursos que estão no fundo, no FIA? No caso do fundo estadual, são órgãos públicos e entidades sociais sem fins econômicos ligados à promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. E no estado de Minas Gerais, essas mesmas entidades deverão ter um registro no Cadastro Geral de Convenientes, o CAGEC, da Auditoria Geral do Estado de Minas Gerais. Bem, senhores conselheiros, esta foi uma breve explanação daquelas situações envolvendo orçamento e o FIA, o Fundo para a Infância e Adolescente.